que é a questão, quando você fala que tem que ser muito rápido na questão de responder ao juiz, às vezes a emergência de um caso, enfim. Quando é assim, a aplicação dos testes, ela é mais efetiva quando precisa, necessita de uma resposta mais rápida? Como que você coloca isso para a gente? Então, acho que daí a gente já pode entrar um pouco na questão da avaliação, né, psicológica também. Primeiro vou contextualizar vocês assim, eu não trabalho com testes. Então, a minha avaliação dentro do tribunal não é com testes por uma questão mesmo da minha formação, né? Então, tradicionalmente, a avaliação psicológica ela é feita, né, com base nos testes, né? Mas, no meu caso, como eu trabalho eu tenho uma formação em psicanálise, a psicanálise de Freud e Lacan, então a gente não trabalha, não utiliza esse instrumento, né, para poder fazer a avaliação. Então, a nossa avaliação é uma avaliação que se dá a partir daquilo que se estabelece em transferência na relação, né, da criança, da parte, né, dos pais com a gente, né, comigo no caso. Que os autos é meio que já uma anamnese? Ela contribui a isso ou não? Não, a anamnese, esse processo de anamnese a gente vai fazer nas entrevistas, mas vamos dizer que os autos, ele, ele tem uma história, né? Então, ele entra na anamnese, mas ele não é a anamnese, né? Então, ele contribui, né? Por conta daquilo que eu falei, pode ser que na anamnese a gente encontre elementos completamente diferentes daquilo que está nos autos, né? Então, seja para concordar ou seja para discordar, ele entra. É que na psicologia, na psicologia jurídica, nesse trabalho, a gente também vai observar isso, essa divergência entre o que está constatado, né, lá nos autos, aquilo que é apresentado para defender uma causa e aquilo que a gente encontra na realidade com os sujeitos, né? Então, a gente tem que sempre ter essa postura de, a partir dos nossos instrumentos, a gente fazer a nossa avaliação, né? A partir dos nossos instrumentos, né? Então, são instrumentos diferentes, porque são campos diferentes, são áreas e que têm concepções de sujeito diferente, né? Bom dia, eu sou a Camila, a gente conversou pelo WhatsApp, e assim, a gente tinha milhões de perguntas que já foram sanadas, a maioria, porque eu acho que a sua fala foi muito boa, muito pertinente, mas também surgiram outros caminhões de perguntas. Né? Você falou sobre a questão do advogado, dele colocar uma coisa nos autos e você chegar lá e não foi isso. Uhum. Acontece muito do advogado, às vezes, tentar persuadir essa sua avaliação ou exagerar nesses laudos de uma das partes e você ter que se contrapor a isso. E como que é esse contrapor? Como que você contesta esse posicionamento? Em suma, esse laudo, essa avaliação que você manda para o juiz, como que ela é? Uhum. A gente faz existe uma normatização do próprio Conselho de Psicologia que normatiza o que é um relatório, o que é um laudo, o que é uma informação. Existem essas modalidades, né? Provavelmente na disciplina, se vocês vão ver isso. Fizemos isso na última apresentação. Ah, tá, legal. Então, tem essa modalidade, a gente segue essa modalidade de escrita, né, do documento, né, a gente precisa seguir isso, claro. E aí, assim, a partir do momento que a gente faz, então, as entrevistas, né, faz essa avaliação para tentar responder a essa pergunta, né, que o juiz está pedindo que a gente responda, né, ou seja, né, a pergunta de com quem nesse momento a criança ficaria melhor, né? Ou se de fato existe
um processo de alienação parental, né, muito falado agora, acontecendo por uma das partes e tal. Então, o nosso trabalho vai dar indicativos, ele vai instrumentalizar o juiz para a decisão dele, né? Porque ele vai apresentar elementos da dinâmica familiar, né? Da dinâmica psíquica do sujeito naquele momento, né? É sempre muito daquele momento. E aí, então, os advogados, mediante, então, esse relatório que está lá apresentado no processo, eles precisam se manifestar. Então, o advogado se manifesta no processo em cima do nosso relatório, primeiro, depois o juiz vai dar a posição dele. Então, postamos o relatório lá, a primeira manifestação é dos advogados, é de direito, né, das partes. Então, as duas partes lá, né, que estão brigando no litígio, vão se manifestar, e aí eles, obviamente, vão pegar, cada um vai pegar aquilo que te interessa, né? Então, pode ser que eu disse lá, eu usei um termo lá no relatório que beneficiou a mãe, então o advogado vai supervalorizar aquele argumento meu, já o outro advogado, né, que está defendendo a outra parte, vai descer lenha naquela parte do meu relatório. Sendo o juiz, assim, igual você falou assim, quem manda no tribunal é o juiz. Ele direciona alguma maneira de você fazer essa avaliação ou alguma pergunta? Não, ele só direciona o que ele quer saber mesmo. Ele só manda assim. A maneira não. Necessito estudo psicológico e estudo social das partes. Ponto. Né? Como nós vamos conduzir nosso trabalho, que instrumentos nós vamos utilizar por isso, né? Posso utilizar teste? Posso não. Qual é a teoria, referencial teórico? Isso não cabe a ele, isso cabe a nós, e nós temos, e todo profissional independente da área, ele caiu nesse campo, ele tem a autonomia com relação à referência teórica, né, ou técnica que ele vai utilizar. Claro, dentro das áreas que são aceitas e validadas, né, por exemplo, né, tem uma série de testes que não são validados, né, ou que quem trabalha com teste precisa estar sempre muito antenado nisso, porque os testes caem, né, e sobem e validam o tempo todo, né. O juiz, ele sempre considera, quando ele vai fechar o caso, ele sempre considera o laudo que você mandou, ou já aconteceu o caso dele desconsiderar e tomar a decisão dele... Diferente, tomar uma decisão diferente daquilo que a gente indica, né? Sim, ele tem essa liberdade de tomar decisão diferente, já aconteceu dele tomar decisão diferente, mas, da minha experiência, na maioria das vezes, a decisão, ela conflui para aquilo que a gente está indicando no relatório, né? Na verdade, os juízes, assim, eles têm um posicionamento, assim, de que o nosso trabalho é extremamente importante para a decisão deles, né? Por quê? Porque é a gente que vai estar ali mais tempo com a parte, né? E vai estar podendo ter esse olhar técnico, específico, de captar coisas, né? Que a gente está preparado para captar, que ele não vai conseguir captar. Às vezes ele tem uma audiência, né? E ali naquela audiência, aquele monte de gente falando, advogado falando, como que ele consegue, né? Ter uma minúcia. Porque assim, gente, no processo de entrevista, nas entrevistas, muita coisa vai acontecendo. Então, assim, e é interessante porque às vezes não são coisas explícitas, né? Não são coisas ditas assim, porque na nossa área a gente não trabalha assim, olha, você foi abusado, né? A gente não trabalha assim, né? Você quer ficar com a sua mãe ou com o seu pai? Essa não é a nossa pergunta, né? A gente jamais vai fazer uma pergunta dessa. Então, a gente tem recursos que a gente vai entrar nessas questões, mas sem utilizar desse tipo de recurso de prova, né? Sim ou não. Você quer, você não quer, né? A gente não... Isso não funciona para a nossa área, isso não funciona para o psiquismo, né? Então, sabe aquela história, né? Não, 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 igual assim?
Então, assim, isso não, a gente não. Então, assim, o juiz vai considerar muito, precisa muito do nosso trabalho por isso, porque a gente vai conseguir levantar elementos no relatório que nessa situação de audiência, né, numa situação muito pontual, onde está todo mundo junto, imagina, né? Tá todo mundo junto, todo mundo se atacando, cada um defendendo sua parte. Como que você consegue captar essa sutileza, né? Por exemplo, a sutileza de uma alienação parental, né? Como a gente constatou num caso, onde havia dúvida se na época a mãe estava de fato alienando, estava de fato, existia uma prática de alienação parental. E por uma situação que aconteceu na entrevista com a gente, né? Isso ficou claro, né? Uma situação assim, né? De uma coisa que o pai deu para a criança e que a mãe fez uma recusa disso na nossa frente, e falou disso com a criança na nossa frente. Então, assim, tudo que a gente precisava que aparecesse ali com relação a uma alienação, apareceu espontaneamente na entrevista, no corredor, ali na sala de espera com a gente, né? Então, isso deu instrumentos para a gente poder argumentar no relatório de que, de fato, a posição do pai no discurso da mãe estava prejudicada. Esse trabalho de entrevista, ele não é somente um levantamento de dados, né? A gente trabalha numa posição, eu trabalho e muitos colegas trabalham, que ele é também um processo interventivo, né? Então, vocês já viram falar nesse termo, né? Diagnóstico interventivo, né? Então, ao mesmo tempo que você está colhendo, entre aspas, né? Elementos, informações a respeito daquilo que você precisa responder, você também está intervindo, né? Então a gente não fica lá blasé observando a criança brincando, né? A gente não fica lá paradona assim, tá, tá, né? Aqui, ó, descobri aqui então que né, acontece assim na sua casa. Né? Não, a gente, na medida do que a criança vai apresentando de problemática para a gente também vai trabalhando essa questão com ela. Né? Porque Essa avaliação, ela tem prazo de validade, ô Paula, para ser há 30 dias. Sim, a sanidade a gente mental dessa tem... pessoa. Não. Você diz o tempo que ela vai... Não. Isso, porque assim, você falou assim que a pessoa está passando naquele momento, a sua avaliação é sobre aquele momento. Mas qualquer então, assim, avaliação... existe um prazo de validade sobre isso? Não, Camila, qualquer avaliação, seja na avaliação psicológica na clínica particular, seja... É daquele momento. Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro. Quando a gente escreve relatório, escreve laudo, a gente sempre precisa pontuar. Esta é a situação deste momento, desta pessoa. Né? Isso é, por exemplo, quando eu faço indicação de que eu acho que naquele momento é melhor que a criança fique com a mãe, é sempre frisado, naquele momento. Porque vai passar um ano, a vida da gente é dinâmica, os processos são dinâmicos, né? Passa um ano, relações são outras, aconteceu um monte de outras coisas, a avaliação pode ser outra. É porque a gente sabe da morosidade da justiça, apesar de alguns casos terem urgência. Mas, por exemplo, acontece você fazer um laudo e o juiz ter audiência daqui 3, 4 meses para analisar aquilo. Como, sim, né? Vale ainda aquele laudo? O que vale, o que ele vai avaliar, é o que está lá. Né? Se acontecer alguma coisa nesse meio de caminho, os advogados podem informar no processo, olha, mudou, se entenderam ou não, piorou, né? Tá tendo mais alienação, ou sei lá, a mãe fugiu com a criança, foi morar em outra cidade. Né? Então, os advogados vão apresentando isso no processo. Então, pode ser que quando chegue no juiz, se a coisa, né, se tudo isso aconteceu, o juiz vai estar sabendo, ele pode, inclusive, manifestar alguma coisa antes da audiência que ele agendou lá, né, daqui 3 meses, pedindo novo estudo. Então, ele vai, de novo, manda para a gente. Né, olha, a configuração mudou, necessitamos de novo estudo psicológico e social do caso.
né? Então, é isso, a justiça também vai acompanhando essa dinamicidade aí da vida, né? Paola, antes de Fala. você, deixa eu te fazer uma Lê o trecho. interferência aí. Aqui, você fala que depois que vocês leem o auto do processo, né? Uhum. É chamado as partes para entrevista, ou a mãe, ou o pai e criança, ou a mãe e criança. Existe necessariamente uma faixa etária que aí vocês falam, não, a partir dessa faixa etária a gente considera a criança nas entrevistas, de tal para baixo a gente já não considera mais. Ou é qualquer idade, tem essa variação? Qualquer idade. Qualquer idade. Né? A gente trabalha com qualquer idade, né, na psicologia. A gente trabalha, né? Então, qualquer idade. Por exemplo, eu fiz uma avaliação de uma família que veio com um bebê de 8 meses, porque existia um processo de talvez um acolhimento da mãe e do bebê, por conta da questão que eles estavam vivendo, da questão de onde eles estavam, né, do núcleo familiar de onde eles estavam. Então, existia uma ação da promotoria solicitando que esse bebê e essa mãe fossem retirados desse núcleo familiar. E aí, então, veio esse bebê, e aí eu constatei que esse bebê tinha uma série de questões, assim. Era um bebê de 8 meses, ele não sentava, ele não comia nada, só tomava mamadeira, ainda com a ajuda, né, do pai, da mãe. Ele tinha um movimento repetitivo constante, né, uma deformação, assim, no rosto, né, tinha uma questão lá, e ele não tinha ainda diagnóstico nenhum, né? Não tinha acompanhamento no município, não tinha diagnóstico, não tinha nada. Então, foi importante eu poder ver, né, essa criança, para poder também fazer uma série de solicitações no município de acompanhamento dessa criança, porque era óbvio que essa criança era portadora de alguma síndrome, tinha alguma questão de atraso no desenvolvimento importante, né? E os pais com alguma dificuldade cognitiva também não conseguiam captar que também havia necessidade de um trabalho interventivo com a criança, né? Então, assim, a gente trabalha com qualquer idade, qualquer criança, o que muda são as formas de trabalho, né? Então, uma criança muito pitititica, a gente vai brincar bastante, e aí, né, o brincar, daqui a pouco vocês vão ver isso, né? Da potência do brincar, né? De como a criança fala no brincar. Dificulta o seu trabalho. Quais Talvez são a as dificuldade, dificuldades? vou pensando agora assim com vocês, né? A dificuldade maior é Às vezes é a família. como eu vou transportar isso para o relatório. Porque eu tenho que considerar que esse relatório é um relatório que pode definir a vida e ter uma série de implicações no direcionamento dessas famílias, né, dessas pessoas, porque eu tenho que ter muita clareza nesse relatório de saber que eu preciso colocar algumas coisas que ajudem a decisão do juiz, mas algumas outras coisas eu não posso colocar, e não é bom que eu coloque, né? Porque isso pode exaltar ainda mais o litígio, né? Então, algumas coisas que eu intervi, algumas coisas que eu constatei, né, no processo, nas entrevistas, não vão para o relatório, né? Ter cuidado com as ambiguidades. Alguém colocou ali no chat, né? O Arley, né? Arley, desculpa. Extremamente importante. Não posso deixar nada ambíguo no meu relatório para dar margem para que a coisa seja mais exaltada, né? Seja mais. Então, o relatório ele tem que ser muito claro e objetivo,
Tá? Então, isso é uma dificuldade para nós, né? Eu acho que para nós da psicologia isso é uma dificuldade, porque você está ali naquele processo, intervindo nas entrevistas, e aí o relatório você precisa fazer um recorte muito objetivo, né? E eu me ajudo assim, eu lembro sempre assim, qual que é a questão do caso, né? Como eu posso ajudar o juiz numa decisão, e uma decisão que não que alguma parte vai ficar prejudicada, mas que esse prejuízo seja minimamente não danoso, né? Não apontar nada ali que isso possa ser transformado em um aumento do litígio, né? Esse aspecto é extremamente difícil nos casos de alienação parental, porque ao mesmo tempo que você precisa você precisa de uma mudança na dinâmica familiar, né? No sentido de que se uma das partes tá sendo alienada, ou seja, a criança está impedida de ver essa parte, né? Esse pai, essa mãe, como que você vai ajudar que haja uma aproximação se você não disser que, de fato, essa mãe, vamos, por exemplo, né, pode ser a mãe ou o pai, está impedindo esse acesso? Não tem como, né? Sim. Eu vou precisar dizer isso de alguma forma, né? A questão é como você vai dizer isso, porque aqui no Brasil isso é evitado, assim, isso não cai no plano de uma criminalização, mas os juízes tentam não cair, tá? Porque perante a justiça existe a lei, né, da alienação parental e ela enquadra em um ato criminoso, então cabe punição. Só que eu que estou avaliando ali, que vejo aquela questão daquela mãe que está alienando, daquele pai, eu sei que aquilo não está no campo do crime. Isso está no campo de uma série de dificuldades subjetivas daquela parte. Eu não quero que aquela mãe seja punida, né? Então eu preciso escrever de uma forma que ela seja responsabilizada pelo seu ato, mas que ela não seja punida. Porque cabe punição, a alienação parental cabe punição. Então, acho que esse é um dos campos mais difíceis, assim, né, na área de família, de lidar. E, além de te agradecer demais, eu queria que você deixasse, às vezes, uma fala para quem está aí, tendo que escolher para onde vai. Quais os desafios da profissão, mas quais os reconhecimentos também? Essa questão do concurso, do estudo, você precisa ter alguma especialização para conseguir, né, para participar desse concurso, se conta na pontuação, se tem análise curricular, dá, assim, um parâmetro geral para quem decidir escolher essa área. A maioria dos concursos, o do TJ tem, né, a pontuação por nível de escolaridade, né, por nível de especialização, né, então, claro que se você tem uma especialização, mestrado, doutorado, você passa lá na frente, né, então o fato de eu ter doutorado me ajudou, porque eu pontuei, as notas eram muito parecidas, as notas dos primeiros eram muito parecidas, e eu subi para frente porque eu pontuei pelo doutorado. Então, ajuda, né? Mas é claro que, assim, ninguém vai fazer mestrado, doutorado para passar no concurso do TJ, tá, gente? Porque, assim, não é obrigatório ter uma especialização. É muito trabalho. Você pensar no concurso do TJ. Basta. Mestrado, doutorado. Mas basta a graduação. Basta a graduação. Para poder participar. Sim. A maioria dos concursos é assim, né? Basta a graduação. E aí, claro, acontece, né? Tem muita gente que fica com a nota, né? Estuda, fica com a nota lá em cima, e mesmo aquele que ficou com uma nota mais baixa, pontuando o currículo, não chega na nota. Só que daí é isso, né? A pessoa tem que tirar 9,5, sei lá, né? No concurso. É uma nota de corte bem alta, né? Então, quem tiver interesse, né, na área aí, né? Vocês ainda estão no terceiro período, gente, pelo amor de Deus, tem muito
muito tempo. Mas se pela quiser ir para o frente. PJ, tem que começar a estudar agora. Mas aí é que também, mas sabe, Camila, é difícil, não dá para vocês anteciparem muito, porque assim, vocês vão precisar dos elementos técnicos da graduação para conseguir compreender o específico do TJ, né? Então também não adianta a gente querer, né, botar os boi na frente da carroça, que não dá, né?